Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13. Glória a Deus. Como nós teremos outra oportunidade amanhã de manhã, então amanhã de manhã eu expresso minha gratidão de maneira bem completa. Devido ao tempo, eu quero só mais uma vez agradecer ao querido presidente desta convenção, pastor Darley, a missionária, sua esposa, querido pastor Silvan, vice-presidente dessa convenção, sua querida esposa e toda a família, pastor Sebastião, sua esposa, sua casa, e em nome dele eu cumprimento todos os líderes da Unifilhos, de cada região, cada líder de cada campo. Deus abençoe. Muito obrigado. É uma honra poder servi-los mais uma vez. Eu quero exaltar a Jesus pela vida da minha princesa, missionária Miriam, Rômulo Israiane, Jefferson, pastor Jefferson e a irmã Suelen. Deus abençoe. Os demais eu agradeço, particularmente citando os nomes amanhã. Atos capítulo 13. Aí você vai marcar o capítulo 13 e vai folhear um pouquinho à frente, vai também achar o capítulo 16. Querido pastor Emerson Pedrosa, que prazer, pastor. Deus abençoe. Muito bom lhe ouvir, muito bom. Os que encontraram o texto, por favor, digam amém. Olhe bem para cá. Nós estamos em um ambiente muito espiritual. Nós tivemos uma equipe aqui desde a tarde orando. Gastaram tempo aqui orando, preparando o ambiente. Eu vou pedir sua total atenção para que nada roube de você e do seu coração aquilo que vai ser ministrado. Você não vai se arrepender de ficar aí até o final. E foi profetizado aqui pelo pastor Silvan, pelo presidente, que essa noite já está sendo uma noite que vai marcar muitas vidas. Lana e Larissa, Deus abençoe, é muito bom ouvi-las. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4, sua atenção. E assim estes, enviados pelo... Quem foi que os enviou? Capítulo 16. Oh, rabacanda, rabaxá. Verso 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares.
porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Eu vou ler de novo o 6 e o 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo... Uau, ficou muito bom. Foram impedidos pelo... Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Espírito Santo, meu amor, estamos em sua presença. Tu és o dono deste lugar, dono desta convenção. Tu és o Senhor que governa tudo, meu amor. Queima-nos com a tua palavra. Como os discípulos no caminho de Emaús, faz o nosso coração arder diante da tua presença. Senta, por favor. Senta, por favor. Senta. Olhe bem para cá, por favor. Aqui. Olhe para cá. Por favor. Me dê sua atenção total agora. Eu estava sentado ali com a minha esposa agora há pouco. E eu estou desde a tarde, desde que nós começamos o momento de intercessão aqui, com um peso de batalha espiritual muito grande, muito grande. Eu saí com a minha esposa aqui agora há pouco, fui ali atrás para respirar um pouco. Ela está ali intercedendo por mim, colocou a mão sobre mim. Eu estava jogado aqui no chão orando antes do culto. Os meninos vieram, oraram por mim, o pessoal da intercessão. Irmãos, eu estou desde que eu cheguei aqui, principalmente desde ontem, eu estou conversando com o amado da minha alma. E eu passei a tarde toda hoje dizendo para ele: muda meu ministério, muda minha vida. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração, mude a minha mente. Fale comigo, me dirija, me dê uma unção nova, renove as minhas forças. Eu quero ser dirigido por Ti, guiado por Ti, orientado por Ti. E eu estou com essa palavra queimando no meu coração já há alguns dias. E eu estava reservando essa palavra para pregar em outra situação, mas a tarde inteira o Senhor ministrou meu coração sobre isso. Eu queria muito pedir sua paciência aqui, bastante. Eu sei que nós estamos em um lugar
onde há muita liberdade em Deus. Pastor Darley, nosso presidente, dá muita liberdade ao mover do Espírito. Mas Satanás vai tentar de alguma forma perturbar sua mente e te tirar do foco daquilo que Deus está tratando conosco desde quinta-feira. Então eu acredito que o seu coração essa noite é um coração ensinável. Ontem nós pregamos sobre Atos 13. Nós falamos sobre 4 pilares que mudam a vida de qualquer obreiro, de qualquer crente e revoluciona qualquer igreja. Só que nós não tivemos condição de apresentar os 4. Ontem nós falamos só sobre o primeiro, que é equilíbrio entre o espiritual, entre o conhecimento, profetas e mestres. Quem lembra? Isso. Eu não vou entrar nisso aqui, eu só vou te dar os outros 3 rápido. Primeiro, equilíbrio. Segundo, serviço. Amanhã de manhã eu acho que essa é a via, nós vamos ministrar sobre isso aqui na ceia. Se você perder o coração de servo, você vai perder o ministério, vai perder tudo. Nós fomos chamados para servir e esperar. Não importa o quanto Deus te use, você precisa ter um coração de servo. Terceiro, vida devocional profunda. Na igreja de Antioquia, está no texto, jejuando, disse o Espírito Santo. Quando vão enviar Paulo e Barnabé, diz assim, orando e jejuando e orando, impuseram sobre ele as mãos. Sem uma vida profunda de jejum e oração, você não será usado pelo Senhor, e ponto final. Terceiro, e é a partir daqui que nós entramos na mensagem de hoje. Disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? Nós precisamos de uma vez por todas conhecer o Espírito Santo. Todos nós. Não conhecê-lo no que diz respeito ao conhecimento teológico, a pneumatologia. Não. Conhecê-lo intimamente. Qualquer obreiro que conhece a voz do Espírito, profundamente, intimamente, pessoalmente, ele será usado para fazer coisas extraordinárias para Deus. Quem pegou isso? Diga para alguém que está perto de você, para ele não dormir, diga assim: você precisa conhecer o Espírito Santo. Uau, foi bom. Isso foi bom. Foi muito bom. Conhecer o Espírito Santo é a chave do sucesso de qualquer ministério. Mas não apenas conhecê-lo, ouvir a sua voz. Não apenas ouvir a sua voz, ser submisso à voz dele. Não basta apenas conhecê-lo. Você precisa discernir a voz e ser submisso. A Bíblia é o livro dos heróis. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus, tá? Que ninguém pode comparar-se a ele. Paulo é para mim o personagem mais extraordinário da Nova Aliança. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu um livro que eu te aconselho a ler, chamado Paulo, o maior líder do cristianismo. Você tem que ler esse livro, é maravilhoso. Paulo foi um homem, e ontem nós introduzimos ele aqui, falando sobre a conversão, lembra? O tempo que ele foi preparado, 13 anos, 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, 1 ano servindo em Antioquia, para completar os 14 de preparo, até que o Espírito Santo vai lá e fala no meio da igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quando eles são apartados, eles são enviados pelo Espírito. Quem é que os enviou? Uau, isso foi muito bom.
Foi o Espírito Santo que os enviou. Por isso deu certo. Por isso funcionou. Por isso fluiu. Mas mesmo dando certo, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, isso aqui vale para nós, somos obreiros. Ele tem direções específicas em cada estação. E chega a 2025 fazendo só a mesma coisa. Eu não acredito nisso. Qualquer pessoa que começa a fazer algo e que ele não para de vez em quando para ouvir a voz do Espírito, para saber qual é a movimentação, ele vai ficar para trás, porque a estação muda. E vai ter momentos que Deus vai querer te usar de uma maneira diferente. E olhe para cá, Deus gasta mais tempo trabalhando em nós do que através de nós. Nós damos muito trabalho, pastor Valdson, para Deus. Eu citei seu nome não é porque o senhor dá trabalho, não, é porque eu dou trabalho. Eu dou muito trabalho para o Espírito Santo. Ele trabalha em nós para nos alinharmos, para que Ele possa lograr êxito em nos usar. Porque nós precisamos ser ferramentas maleáveis, de fácil manejo, sensíveis à voz dele. Você está pegando isso? Você está pegando isso ou sua mente está voando? Há um trabalhar do Espírito para te contar os segredos daquele campo. Oh, isso aqui é uma chave tão terrível. Quem conhece o coração dos crentes? É o Espírito. Quem sabe o que é que os crentes precisam ouvir no culto de doutrina? Quem tem a chave mestra para conquistar aquela cidade? Quem? Uau! Quem pode te usar para libertar os drogados, prostitutas, membros de facções, saquear o inferno e multiplicar o rebanho que está sob os seus cuidados? Quem? Uau, isso foi bom. Quem pode entregar na mão de vocês todos os jovens daquela cidade? Espírito Santo. Ele é o dono da igreja. Ele tem a chave, ele tem o controle, os dons são dele, o fruto é dele, a unção é dele, quem convence é ele, quem opera através de você é ele. Me ajuda, segura na mão de alguém aí, eu vou mexer com você para você não dormir. Eu sei que você está cansado, eu também estou. Segure na mão de alguém, olhe para ele e diga assim: o Espírito Santo quer se revelar a você. Deus falou comigo. Você sabe por que eu estou em guerra a tarde toda, desde que eu cheguei aqui orando? É porque Deus me falou sobre a semana de seta hoje. Deus me falou coisas que não tinha me falado ainda. E essa é a noite dos mistérios revelados. Quem está comigo nessa palavra? Quem está? Era sedacaia. Negacino conasi. Olhe para cá. Paulo começa o ministério. Junto com Barnabé e João Marcos, passando de cidade em cidade. Primeira viagem missionária, tá? De cidade em cidade, de cidade em cidade. Só que Paulo, enquanto esteve com Barnabé, só pregava nas sinagogas. O alvo dele era pregar para os judeus. Tem um livro de John Bevere que você tem que ler, O Espírito Santo, uma introdução, que ele gasta o primeiro capítulo falando só sobre isso, pastor Ezequiel. Paulo começa pregando para os judeus. O líder da viagem é Barnabé, porque Barnabé é o pastor dele.
Barnabé é quem lembrou dele 13 anos depois e foi buscá-lo. Oh, glória! Ele está debaixo da autoridade de Barnabé, mesmo sendo mais usado do que ele. Pegou isso não, né? Mesmo tendo mais unção, mesmo tendo mais graça, mesmo tendo mais conhecimento, porque lá naquela listinha de profetas e doutores, Paulo era os dois, mas quem tinha o cajado era Barnabé. E enquanto os dois andaram juntos, Barnabé é o pastor, e eles pregam nas sinagogas. Agora olhe bem para cá. Eu achei fantástico isso aqui, virou uma chave na minha cabeça, tá? Barnabé começa pregando para os judeus, mas esse não era o chamado dele. Não é loucura um trem desse? Porque Deus tem um propósito específico para cada pessoa. O meu não é o mesmo que o seu, Álvaro. E Paulo vai entender isso lá na frente. Paulo lá na frente vai dizer: o Senhor me chamou para os gentios e chamou Pedro para os da circuncisão, para os judeus. E Paulo começa o ministério pregando para os judeus, e a perseguição, e pancada, e muita luta, até que chegou uma hora, que depois de pregar numa sinagoga e ser atacado, ele disse assim: lava a minha mão do sangue de vocês, parto para os gentios. Partiu tarde, porque a voz que falou com ele lá na rua chamada direita, na casa de Judas, não disse que o ministério dele era entre os judeus. Disse: você vai levar a palavra aos gentios. Pegou isso? E não importa o quanto você ame um ministério, se não é o seu, se alinhe. Eu vou dizer de novo, tá? Se você ama cantar, mas foi chamado para pregar, aposente o violão e vá pregar. Se você foi chamado para cantar e está pregando, para. Nem todo mundo tem a unção de José. Deus tem algo específico e pronto para a sua vida. E graças a Deus o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite. E hoje você vai sair daqui no prumo, alinhadinho. Pelo amor de Deus, se você entendesse o quanto isso é poderoso, e você vai viver coisas extraordinárias para a glória de Deus. Meu Deus, olha para cá. Senhores pastores, mesa diretora, olhe para cá. Quando eles terminam a viagem, João Marcos voltou do meio do caminho, todos nós sabemos disso. E há uma intriga entre Barnabé e Saulo. Houve uma grande contenda entre eles. Todo mundo sabe disso, né? Por causa de quem? João Marcos. Lá na frente, lá no epitáfio, Paulo vai mandar chamar ele. Eu sei. Só que existem separações que têm que acontecer. Eu vou repetir, tá? Existem separações que têm que acontecer. Terceira vez, membros e pastores da CIMAD Seta, mesa diretora, vocês precisam ouvir isso. Existem separações que têm que acontecer. Porque quando certas separações, pastor, acontecem, o Espírito Santo entra e nos alinha no propósito. Pegou não? Pelo amor de Deus. Por quê? Sim, mestre. Agora.
Meus irmãos, eu já trouxe a resposta que o pastor Marcos Melo está precisando. Agora, nesse culto, uma criança entre nós teve uma visão. E essa criança ficou inconsolável. As irmãs saíram com essa criança. E Deus revelou a esta criança um plano diabólico contra essa juventude. Esta criança viu uma tragédia. Criança. Lamando Clécia. Um gravíssimo acidente envolvendo os nossos jovens. Muitos jovens mortos na porta de uma igreja. Por isso essa criança ficou inconsolável, porque ela conseguiu identificar alguns jovens que estão aqui. Não vou dizer quem, eu sei quem é, para você não se assustar. Chegou agora, consultei pastor Silvão, pastor Ezequiel, disse o que vamos fazer. O pastor está pregando. A coisa é séria. Mas se Deus revelou o plano do diabo, é para dar livramento. Pastor Marcos, nós vamos fazer uma oração agora pela nossa juventude. Agora. Eu quero toda a juventude aqui na frente. O diabo não prosperará. Pastor Marcos, está com o senhor. A igreja estende as mãos para cá. Já já você vai entender isso aqui. Estende as mãos, os obreiros, pastores, pastoras, missionárias. A ordem é só uma. Todo o plano do diabo acabou de ser anulado pelo poder do nome de Jesus. A igreja vai só dar um brado e vai dizer depois de mim: em nome de Jesus, o que Deus começou a fazer não será atrapalhado. Satanás acabou de perder a guerra. Diga em nome de Jesus: demônios enviados para esta cidade, contra esta convenção, podem ir embora agora. Fiquem de pé, meus filhos. Abracem uns aos outros e diga assim: Deus vai nos usar tremendamente. Agaiacera. Meu Deus. Agacharabadaras. Isso. Volte para o seu lugar e sente. Vocês vão já entender o que está acontecendo. Agadiabá. Debondofoda sia. Kebedeginedagadagiadasia. Você não vai velar seus filhos, fique em paz. Seus filhos serão terrivelmente usados pelo Senhor. Sente.
Pastor Darley, sou profeta de Deus de posse desse altar hoje pela bondade do seu coração e discernimento. Algumas separações têm que acontecer para nos alinhar àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Algumas coisas tiveram que acontecer com essa convenção para que hoje vocês estivessem aqui nesse clima. Sou profeta de Deus, do quarto para o altar, escondido na cruz de Cristo. Deus está alinhando a sema de seta, mudando o direcionamento e a maneira de agir, e alinhando ao projeto desde o princípio dessa convenção, que o Eterno estabeleceu, mas que por conta de algumas situações estava paralisado. Paulo e Barnabé se separam, quem ganha é o reino. E vocês vão entender agora, porque Deus revelou tudo isso. Quando Paulo e Barnabé se separam, Paulo começa uma viagem com Silas e vai para Listra. João Marcos é judeu, mas agora o Senhor quer em Paulo um ministério para os gentios, e João Marcos é um jovem judeu. Ele não seria discipulado pelo apóstolo dos gentios. Barnabé sai com João Marcos, Paulo e Silas começam a viagem. Ele vai para Listra. Quando ele chega em Listra, ele encontra um menino, pastor Ezequiel, pastor Antônio Filho, ele encontra um menino que tinha bom testemunho da igreja em Listra e em Icônio. Como é o nome desse menino? Timóteo. A avó e a mãe era crente, o pai era grego, não era crente. Ele é gentil. Sai um judeu, entra um gentil. Pegou isso não? Porque quando Deus muda o seu ministério, Ele também muda até os seus relacionamentos. E Ele vai atrair para perto de você pessoas que vão somar. Não é gente para abandonar nem dividir. Quem vem, vem para... Quem vem para fazer confusão, intriga, divisão, já saiu. Quem Ele está trazendo para o barco é quem está alinhado com essa estação. Você não pegou? Você que está aqui essa noite que ainda não entendeu o que Deus está fazendo com essa convenção desde dezembro, abre essa cabeça grande e diz: Espírito Santo, me faz entender o que é ser. Uau! Vocês pegaram isso? Entra Timóteo. Vamos, eu não tenho como esmiuçar, tem muita coisa no esboço. A chave é só essa. A chave é só essa. Quando eles entram e iniciam a viagem. Olha isso aqui como é terrível. Quando eles começam a viagem. Verso 6 do capítulo 16. Coloca aqui, por favor, meu filho. 16, 6. Atos 16, 6. O texto começa dizendo assim: passando pela Frígia, olha aí, e pela província da Galácia. A cabeça de Paulo aqui já é outra, tá? O foco do ministério, o propósito, mudou tudo, pastor Silva. Aqui ele já está pegando fogo para ganhar os gentios. E um gentil entrou na caravana. É crente, mas é só um menino. Quem é menino aqui?
Você está achando que você é adulto? Você é um menino velho. Levanta a mão. Isso. O menino entrou na caravana e vai aprender com o apóstolo dos gentios. Talvez, pastor Silva, talvez não. Eu só estou vivendo a estação que eu estou vivendo no meu ministério por uma coisa. Uma coisa. O Espírito Santo disse que eu tinha que apresentá-lo a esses meninos. Eu só tenho um objetivo na vida, só um. Apresentar a vocês aquele que eu amo mais do que amo essa mulher. E ela sabe disso. Por isso que toda vez que eu vou pregar, eu chamo ele de meu amor. Porque o maior fracasso de uma geração que vai embora é não apresentar quem fez eles serem quem eles são para a geração que vai substituí-los. Pegou isso não? Vou falar publicamente, tá? Deus me usou para o pastor Silvan bem aqui ontem, não foi? E o Eterno disse assim para ele: eu não sei como você vai fazer. Isso aqui foi da minha parte, porque ele já sabe. Mas o Espírito Santo está dizendo que vai lhe dar uma escola de profetas. E que eles vão conhecer a unção que o Senhor carrega e a intimidade que você tem com o Espírito Santo. Deus falou aqui comigo. Eu não sei como, pastor Darley. Se eles não conhecerem o Espírito Santo, de nada valeu o nosso ministério. Se esses meninos saírem da Unifilhos e nós não apresentarmos para eles a pessoa do meu amado, de nada valeu o nosso ministério. Meus filhos, vocês precisam conhecer o dono da Assembleia de Deus. Apaguem os holofotes, desçam dos palcos, acabem com o show. Tu me faz. Não precisamos de estrelas, precisamos de homens que conhecem o Espírito Santo. Que graça é essa, Jesus? Você está sentindo o quanto isso aqui está tomado pela glória? Minha irmã, me ajude. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra? Isso. Te descrever. Isso. Obrigado, pastor. Tu és santo. Levante as mãos para ele, levante as mãos. Tu és santo. Uau. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Tu és santo. Tu és que outra palavra se faz necessária para te
Darley, se eu não sou profeta nesse altar, o Eterno vai me pegar lá no quarto. Mas eu julgo dizer que essa liberdade não existia tempos atrás. Ele pegou a chave da cima de seta e disse: é minha! Senta, senta, senta se der conta. Se quiser continuar de pé, fica. É só porque eu não posso encerrar sem isso aqui. Que demenagácia. Chabadagandarácia. Barnabé e João Marcos saem, baixinho a banda. Barnabé e João Marcos saem. O ministério de Paulo muda. Barnabé segue sendo um homem de Deus. Vai ganhar almas com João Marcos. O ministério de Paulo muda. Timóteo entra. Um menino. Une filhos. Essa é para vocês. Ele se torna filho de Paulo, que nunca casou e nem filhos carnais tinha. Ele entra para suprir a carência paternal de Paulo. Entra no ministério e se torna filho. Pegou isso? Pastor Marcos, qual é a primeira lição que Paulo ensinou a Timóteo? O meu amor me contou. A primeira lição. O amado da minha alma me confidenciou isso numa manhã de avivamento. Ele disse assim: a primeira lição, coloca de novo aqui, filhão, por favor. A primeira lição que Paulo ensinou a Timóteo foi essa: foram impedidos pelo Espírito Santo. Bota o outro. Quando chegaram a Mísia e tentaram ir para Bitínia, mas eu imagino Timóteo, o pastor Ezequiel, o pastor Silvan, só um menino que acabara de entrar na jornada ministerial, olhando para Paulo e dizendo assim, estou conjecturando, tá? É loucura da cabeça de pregador, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Eu pensei, baixinho o teclado. Eu pensei que quem mandava na viagem era Paulo. Ah, vocês não pegaram. Eu imagino Paulo um dia reunindo com Silas, reunindo com Timóteo e dizendo assim: olha, nós vamos pregar a palavra na Bitínia. Aí ele vai dormir. No outro dia ele chega de manhã, todo mundo animado, nós vamos para Bitínia e vai ser fogo e nós vamos ganhar as almas. Aí Paulo diz: o Espírito Santo não deixou. Aí o menino para e talvez ele entende, pastor Emerson, e disse: não, tá certo. Então nós vamos pregar na Ásia agora. Vamos entrar na Ásia, vai ser avivamento, vai ser tremendo. Lá vai Paulo dormir de novo. Todo mundo amanhece, como diz o maranhense, com a boroca arrumada, cedo, e olhando para Paulo e dizendo: nós vamos para lá e vai ser tremendo e Deus vai te usar, Paulo. Aí Paulo olha e diz assim: mas ele não deixou. Oh, pastores, aqui está o segredo de todo o ministério. Numa lição calma, ouvindo não do Espírito Santo, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você é só um jovem,
quer ter sucesso no ministério, entregue tudo que você tem, e faz ao controle do Espírito Santo. Vocês não pegaram? Eu imagino Timóteo olhando e disse: eu estou entendendo. Eu estou entendendo porque que ele é usado desse jeito. Eu estou entendendo porque quando ele prega a carne treme. Eu estou entendendo porque que os coxos andam, os paralíticos levantam, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Eu estou entendendo porque que até os mortos ressuscitam. É porque ele não dá um passo sem a direção dele. Eu ouvi o testemunho de um testemunho contado por uma pessoa muito próxima do pastor Alcebiades Vasconcelos. Foi pastor em Manaus. E um certo obreiro pediu uma audiência com ele. E a secretária disse: pode entrar, ele está sozinho no gabinete. O obreiro pegou a mão, colocou na fechadura e tentou abrir. Olhe para cá. Aí ele disse que quando abriu um pouquinho, só uma brecha, algo segurou a porta. E ele forçou e a porta não abria. Forçou de novo e a porta não abre. Ele volta, senta no sofá e pergunta para a irmã: ele está aí dentro mesmo? Tá. A porta não abriu, então é que ele deve estar ocupado, tem alguma coisa, talvez tenha alguém com ele. Aí ele esperou 1 hora. Esperou 2 horas, esperou 3 horas, e lá vem o pastor saindo do gabinete. E disse: ô pastor, o senhor está me esperando aqui todo esse tempo, por que o senhor não bateu a porta? Ele disse: pastor, eu tentei abrir a porta, a mulher autorizou. Ele disse: mas como? Ele disse: eu forcei, mas não abria, não estava trancado, eu abri um pouquinho e alguém segurou, parecia que tinha alguém firmando. Pastor, quem é que estava lá dentro com o senhor? Eu não preciso dizer quem estava lá dentro. Pastor Océlio Nauá de Araújo, meu pastor e da minha esposa, 13 anos e meio. Os pastores conhecem muito bem. Foi pastor do pastor Valdson também, quando era moço. Um dia, do nada, chegou um homem na portaria do templo de Tucuruí, que o senhor conhece muito bem, o senhor também. Um homem chegou na portaria, tinha um porteiro, olhou para o porteiro e disse assim: eu gostaria de falar com o pastor Océlio. Ele disse: ele não tem como lhe atender agora, ele está muito ocupado, mas o vice-presidente está aqui, serve? Ele disse: serve. O pastor José Cláudio veio, o senhor conhece? Olhou para ele na porta e disse assim: pois não, o senhor quer falar com o pastor? Ele disse: não, eu vim só dar um recado para ele, meu ônibus está saindo, eu não tenho como esperar, ele está muito ocupado, eu vim só dar um recado. Pois não, pode dizer. Diga a ele que o Espírito Santo mandou eu vir aqui dizer para ele que já pode chamar ele de amigo. Pastor Cláudio arrepiou a espinha. Aí o homem saiu, todo mundo congelou. Ninguém tinha visto esse cara na vida. Aí quando está saindo na porta, ele volta, olha para o pastor Cláudio e disse assim: o senhor ainda não, mas está perto. Ouvi barulho de línguas estranhas de quem tem intimidade com ele. Eu não sei qual o alvo da sua vida, eu quero conhecê-lo. Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso conhecê-lo intimamente, pastor Emerson. Ele sabe que o que eu vou falar aqui não é mentira. Eu troco todos os altares por conhecê-lo intimamente. Se ele disser para mim: vou te arrancar do púlpito, tu não vai fazer mais nada de ministério na vida, tu vai só mergulhar na minha presença, eu digo para ele: eis-me aqui, eu estou aqui hoje.
Eu não sei o que você está disposto a largar aqui essa noite para conhecê-lo intimamente. Timóteo deixou a família, deixou mãe, deixou avó, deixou tudo para trás para mergulhar em uma vida profunda e sobrenatural com Deus. E o Senhor está dizendo assim: essa é a estação da minha presença na Cidade de Setamba. Unifilhos, chegou a hora de vocês me conhecerem, diz o Espírito Santo. Levante as duas mãos, eu estou sentindo graça nessa palavra. Esse é o tempo em que Ele se revela de maneira poderosa. Há fruto do Espírito sendo gerado aqui essa noite. Há dons espirituais sendo espalhados nos quatro cantos desta casa. E está alguém gritando agora e dizendo: eu quero conhecê-lo. E Ele diz: eu pego na tua mão direita e te ponho de pé e te digo: eu vou me revelar a ti. Meu Deus, o que é isso? Mão direita sobre o ombro de quem está à sua direita, mão esquerda sobre o ombro de quem está à sua esquerda. Eu quero só fluir, meu amor, aqui agora. Eu quero só fluir aqui agora. Isso. Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor: se esvazie aqui. Diga: se esvazie. Deixe Ele assumir o controle da sua vida. Alguém pegou aqui: pastores! Meu Deus, o que é isso? Meu Jesus, que graça é essa? Meu Jesus, o que está acontecendo aqui dentro? A geração Timóteo está sendo levantada aqui agora. Meu Deus, o que é isso? A geração que vai conhecer o Espírito está sendo levantada aqui essa noite. Meu Jesus, que graça é essa? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Curve a cabeça, feche os olhos. Que graça é essa, Jesus? Você tem 2 minutos, só 2, não mais do que 2. Só 2. Você tem 2 minutos para se esvaziar. Desça desse pedestal. Ninguém aqui é nada sem Ele. Mas eu canto por causa dele. Mas eu prego por causa dele. Mas eu sou pastor de igreja por causa dele. Mas eu sou missionária por causa dele. Só tem alguma coisa quando você canta por causa dele. As almas só aceitam a Jesus por causa dele. Não é você, é Ele. 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 Estou debaixo da direção dele. Pastor Silvan, por favor, dê um abraço no seu amigo, Pastor Darley. Continue abraçado, não largue não. Sabe por que o Senhor disse assim: dê um abraço no seu amigo? Meu Deus, o que é isso? Pastor Darley, o Espírito Santo está dizendo: eu mandei um amigo te abraçar, porque os braços dele são meus braços.
O abraço dele é o meu abraço em ti. Eu já posso te chamar de amigo. Chama-se negais. E te perqueteri achai. Aramanchur que perquetei. Eu sou amigo. Ei, Darley, teu coração só pulsa porque eu sou teu amigo. A convenção só está de pé porque eu sou teu amigo. Que é isso? Pastores, o meu amor está dizendo para vocês: eu tenho uma estação nova para o ministério de cada um dos senhores, uma unção nova. Está caindo aqui hoje como cachoeira, ó. Pastores estão sendo renovados aí agora. Meu Jesus, o que é isso? Eu quero só os pastores em pé agora, só os pastores. Sentem, jovens, só os pastores. Pastor, eu só estou na segunda convenção seguida, porque o senhor sabe que eu não sou menino. O senhor sabe disso, senão não tinha me indicado, a pedido do pastor Jefferson. Hoje, com muito amor para com os senhores e respeitando totalmente a autoridade e a voz confiada, nós vamos inverter as coisas. Eu quero os pastores aqui no altar. Pastores, baixinho a banda. Pastores, olhem para cá, pastores, homens de Deus, amados pelo Senhor e por mim. Essa será a estação mais poderosa do ministério de vocês. Tem homens aqui que serão usados de maneira assustadora. Tem gente aqui que já estava, pastor, contando os dias para encerrar o ministério. Alguns aqui estavam frustrados com a chamada, porque lá no começo você tinha grandes sonhos e parece que as coisas não estavam acontecendo. Mas o amado está dizendo assim: eu estou virando a chave. Me acompanhe, faça assim, levante a mão assim. Assim, ó, assim, igual eu estou aqui. Faça assim, ó. Ele está virando a chave do teu ministério. Vai acontecer uma onda de unção na tua vida, homem de Deus. Tem gente aqui que vai ser usada em milagres tremendos e poderosos. O teu culto de doutrina vai voltar a pegar fogo. Vai ter poder naquela casa. Eu sei que os senhores ficaram de joelho com muita humildade, mas por favor, fiquem em pé. Sabe aquela paixão pela oração? Ele acabou de colocar de volta no teu coração. Sabe aquele desejo de jejuar do passado? Você passava 3 dias de jejum no secreto, acabou de voltar para o seu coração aí agora. Ele está colocando. Ele está colocando. Isso.
Você vai, homem de Deus, você vai liderar um avivamento naquela cidade. Faça assim, eu tô queimando nesse altar aqui em cima. Você vai liderar um avivamento naquela cidade. Eu vou lhe pedir um favor. Não sei como é que você vai fazer. Eu não sei de que é que você veio. Mas quando você estiver entrando naquela cidade, você vai parar. Você vai parar o seu carro. Se tiver de ônibus, você vai estender a mão de dentro do ônibus. Quando estiver entrando lá, você vai estender a mão e vai dizer: Jesus, eu quero esse lugar. O Senhor vai me entregar esse lugar no poder do Espírito. As missionárias já estão recebendo ali, as missionárias. Meu Deus, o que é isso? Eu quero as missionárias com seus maridos aqui, venham para cá. Mulher de Deus, o ministério do teu marido mudou aqui essa noite. Entra aqui com ele, agarra teu marido, porque isso aqui tu sabe, é resposta da tua oração. Hadasina Agasiaba Legasera Tegoforaba Legares Agas. Entendeu agora a revelação? Entendeu agora a revelação da criança? Era uma retaliação para aquilo que o Eterno está fazendo. Fica aqui do meu lado, meu amor. Que é isso? Pastor, mas hoje não é o dia da Unifilhos? É. Mas quem apresentou o Espírito Santo para Timóteo foi o pai. Os senhores pegaram? Tem que ter um Paulo para discipular Timóteo. Fiquei bem aqui. Levante as mãos, os dois, alto. Está descendo como cachoeira aqui, ó. A igreja aí atrás, fica em pé. Está descendo como cachoeira aqui, ó. Olha aí, olha, já pegou aqui, ó. Já pegou pastores aqui, ó. Receba, pastor, receba, missionária, receba. Isso. Tem muita unção sobre vocês. Tem fogo caindo na frente. Ei, Unifilhos, estende a mão para cá, Unifilhos. Transfere desse fogo que está em vocês para eles. Joga fogo daí para cá, joga. Isso, joga fogo para cá. Joga fogo pra cá! Joga fogo pra cá! Meu Deus, que graça é essa? Isso, joga, meus filhos, joga fogo! Joga fogo! Joga fogo, meus filhos! Joga fogo neles! Joga fogo neles! Pega! Venham pra cá, pra frente, venham pra cá! Isso, meu Deus, que unção é essa? Espírito Santo, eu quero mais, recebe fogo, pastor, recebe fogo, há poder no nome de Jesus. Pegou, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pega. Pegou. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar. Unifilhos,
Só quem é da Unifilhos e está pegando fogo. Meu Deus, o que é isso? Você vai fazer o que o John fez aqui, ó. Você vai entrar marchando e caçar seus pais. Entra pra cá, mas entra pegando fogo. Entra trazendo fogo pra dentro. Entra pegando fogo, meus filhos. Entra pegando fogo. Meu Deus. Entra pegando fogo. Aqui, ei, Arthur, ele está aqui, ó. Caça teus pais, entra. Vem marchando, Unifilhos. Vem marchando, Unifilhos. Vem marchando, Unifilhos. Vem marchando. Vem. Tem fogo nos olhos. Pega fogo! Não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. A minha boca. Pega. Que era lindo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. A minha porta pode morar aqui. Se o clamarmos, Deus se manifestará. Se o Deus se manifestará. Pega fogo, se manifesta.